Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. E hoje eu vou te ensinar como colocar pontos para você se sentir capaz de alcançar aquele projeto que você tem em mente. Tá? Essa é a ideia. Eu vou colocar aqui como se sentir capaz para alcançar seus objetivos. A Jana, sinta-se à vontade, estamos iniciando a live e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como se sentir capaz para lidar, para alcançar algo. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Deixa eu fixar esse comentário. Ah, tá. Deu uma mudada aqui no Instagram. Antigamente tinha que apertar e fixar pro comentário, para aparecer a opção. Agora só digita. Então, essa é a ideia, né? Porque todos queremos e podemos fazer algo melhor de nossas vidas, né? De alguma forma. Poxa, eu quero melhorar nisso, quero melhorar naquilo, quero chegar lá, ou quero chegar em lugar tal, né? Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Como fazer? Como se sentir capaz? Porque muitas vezes, por que eu coloquei a palavra sentir? Porque muitas vezes a gente entende que a gente tem capacidade, mas o que a gente sente não é o que a gente pensa. Muitas vezes a gente se sente incapaz, né? E aí por isso que eu falei em sentir, porque é extremamente importante a gente se sentir capaz. Eu sou capaz de fazer algo. Eu sou capaz de alcançar isso ou aquilo outro. Então, a gente vai falar aqui sobre uma série de ações, uma série de situações, uma série de dicas que a gente praticando, um passo após o outro, a gente, no decorrer dessa jornada, a gente começa a se sentir capaz. Porque é um processo, né? Não é algo pronto, não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo que eu vou falar aqui e você vai praticar exatamente como está aqui e vai dar certo, né? É um processo. A gente vai colocando pontos, a gente vai colocando conhecimento, o que conhecimento nos diz, e a gente vai praticando para ver se dá certo na nossa vida. Porque nenhum tema, nenhum assunto, nenhum conhecimento é universal, sabe? Por quê? Porque cada vida é singular, sabe? Eu não posso dizer para você, faça isso que a sua vida vai mudar. Eu posso até dizer, mas você vai adaptar esse comportamento à sua realidade. Muitas vezes eu não vou conseguir adaptar um comportamento que eu ouço do fulano de tal na minha realidade. Aí eu vou ter que adaptar. Aí eu vou ter que improvisar. Eu vou ter que criar. Principalmente isso, criar. Vida humana é criação. A todo tempo a gente está criando. A gente tem que criar. E principalmente se ver capaz de criar. Sabe? Então, eu estou aqui colocando uma introdução, mas tudo já tem a ver com o tema aqui, ó, que está aqui fixado. Como se sentir capaz de alcançar seus objetivos? Eu preciso me ver com a capacidade de criar coisas. Se eu não me vejo com a capacidade de criar, muito dificilmente eu vou sair dos desafios. Muito dificilmente eu vou sair dos bloqueios. Porque tem horas que a gente não vê saída. Sabe? De primeiro momento. Mas não vê saída? Poxa, eu tô olhando pro lado, tô olhando pro outro lado, tô olhando para a esquerda, tô olhando para a direita, essa opção já olhei, essa opção já olhei e não estou encontrando. É necessário nesse momento parar, respirar e olhar para dentro. Tá, peraí. Não achei? Ok, legal. Hoje eu não achei. Amanhã eu vou achar. Amanhã eu vou continuar procurando. De um jeito ou de outro, eu vou dar um jeito. Sabe? Essa capacidade é fundamental, gente. É fundamental. Senão a gente não caminha muito.
ou então a gente caminha sempre em busca só da sobrevivência, sabe? Mas vamos continuando pensando sobre essa ideia de sentir capaz para alcançar algo. E aí, agora já são 8h06, você está aí, eu estou aqui. Qualquer coisa é só fazer comentário. E aí eu vou iniciando aqui o conteúdo de hoje, tá? Porque às 9 horas eu atendo, então quero terminar 5 para as 9 ali para mim me preparar para o atendimento. Então, gente, primeiro ponto, o start dessa jornada, dessa estrada que eu vou percorrer em direção a me sentir autoconfiante e me sentir competente, que esse é o nosso tema de hoje, se sentir competente, se sentir capaz. O start dessa jornada é o autoconhecimento, né, gente? Sem autoconhecimento, eu não consigo olhar as minhas ferramentas, as minhas qualidades. E sem autoconhecimento, eu não consigo ver aonde eu quero chegar. Sabe? Então, cada um de nós tem inclinações, tem singularidades, tem questões que são únicas. E essas questões únicas, elas precisam ser conectadas àquilo que desejamos, àquilo que almejamos, sabe? Cada um de nós tem uma questão única de talentos e qualidades. Nós temos, cada um de nós. E a gente precisa conectar isso àquilo que a gente deseja. A gente precisa adaptar isso àquilo que a gente quer, aquilo que faz sentido para a gente. Tá, mas eu não tenho tal característica, ou então essa característica não precisa. A gente vai conversar sobre isso hoje. É justamente sobre isso. Mas o primeiro passo é eu ter autoconhecimento. Para eu saber, poxa, eu quero ser psicólogo. Né? E aí, gente, eu já vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente. Quando eu era novo, com 15, 16, 17, 18, essa época aí era a época que eu estava aprendendo a tocar trombone, né? Então, cara, naquele tempo, eu pensava, com 27 anos eu quero ser maestro. Era o que eu pensava e era o que naquele momento fazia pulsar o meu coração, né? Só que no decorrer do caminho eu vi inúmeras coisas, enfim, fui para psicologia e fez sentido muito para mim ser psicólogo. Então, olha só a importância do autoconhecimento, a importância de se observar. Porque o propósito ele muda no decorrer do tempo. Ele muda. Então, a gente precisa se observar para ver o que está desatualizado aqui dentro da gente. Muitas vezes a gente está correndo atrás de uma parada, mas o nosso gosto já mudou, a gente internamente já mudou, mas a gente continua correndo atrás disso. E aí a gente não entende por que a vida está cinza. A gente não entende por que tá desgastante. A gente não entende por que não tá tão gostosa a vida. É por causa disso. A gente está correndo atrás de um objetivo que nem é nosso. Um objetivo que a gente mudou e que a gente já está querendo outra coisa e a gente... Mas mesmo assim a gente não percebe essa nova necessidade, estamos olhando para cá. Sabe? Então, o autoconhecimento, gente, é o primeiro ponto em direção à competência, a você se sentir competente, tá? E aí, como que eu vou me sentir competente? Como? Como me sentir competente? Trabalhando a excelência. Comprometa-se com a excelência. Comprometa-se o seu melhor naquilo que você faz. Isso é extremamente importante. Mas como que eu vou praticar essa excelência? Como? Primeiro ponto é que a excelência é algo que você adquire. A excelência são aqueles inúmeros passos que a maioria das pessoas não olham, mas que você precisa olhar para você ser melhor durante o dia. Excelência, olha só. Ó, eu trouxe essa garrafinha d'água. A meta é tomar uma garrafinha dessa e meia por dia, que equivale a 2 litros, né? Então, excelência é se preocupar
desde os mínimos detalhes de ter que tomar água até os grandes detalhes na sua jornada de trabalho, no seu trabalho, até as atividades mais que requer mais excelência da sua parte, sabe? Então, você precisa prestar atenção nessas ações pequenas, porque de ações em ações pequenas vão se acumulando, tendo um montante que faz de você uma pessoa excelente. Então, a excelência se adquire e a excelência é esse acúmulo de detalhes bem feitos, que uma hora vai dar um puff. Nossa, como esse cara é um bom profissional, ou como esse cara é uma boa pessoa, ou como essa moça é competente, como essa moça é capaz, sabe? Então, na nossa vida, gente, na nossa vida, imagina uma conta bancária do seu desenvolvimento pessoal e do meu desenvolvimento pessoal. Uma conta bancária, então imagine tá ligado aqueles livros de débitos e créditos que a gente anota, né? Poxa, minha conta tal e esse é o crédito tal, né? Imagine a sua vida como essa conta bancária, como esse livro de créditos. Cada ação que você faz em direção a uma oportunidade de crescimento pessoal, toda ação nesse sentido é positiva. Então você ganha um crédito na sua conta. E toda perca de tempo, toda procrastinação em direção a não aproveitar as oportunidades, você está perdendo dinheiro. Você está descontando um débito, um crédito da sua conta. Então, olha só. E aqui que está a chave. Aqui que está a chave. Tudo conta. Nenhuma ação é neutra. Toda ação tem um efeito. Toda ação ou está te levando mais próximo da vida que você deseja, ou está te levando para trás, ou está te afastando. Então, perceba que toda a sua vida tem um significado. Aproveite o seu tempo. Aproveite, porque ele é valioso. Ele é valioso. Então, uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que é feliz e autoconfiante, é aquela que escolhe conscientemente, tá? Ela escolhe conscientemente procurar e aproveitar essas oportunidades de crescimento. Porque ela sabe que essas oportunidades de crescimento é como se colocasse crédito na sua conta de desenvolvimento pessoal. Ela sabe que uma hora ela vai ter um montante tão grande de oportunidades de crescimento que adquiriram, que geraram crédito para ela, que ela vai se tornar uma pessoa de valor. E aí, eu falo no sentido de a pessoa conquistar algo, de a pessoa se tornar habilitada para algo, né? Eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer coisas para você ter valor como pessoa. Valor como pessoa nós já temos, tá? Agora, para nós alcançar objetivos e para nós desenvolver competências, para nos sentirmos capazes para fazer algo, nós precisamos escolher conscientemente essas oportunidades, procurar essas oportunidades. Eu ouvi uma fala do Flávio Augusto que fez muito sentido para mim e tem mudado o meu dia a dia, sabe? Que ele disse o seguinte: eu quero fazer o que eu preciso fazer todos os dias. Ele estava respondendo uma pergunta no story e ele disse: é importante você querer fazer o que é preciso ser feito, sabe? Então, porque o que é preciso ser feito nem sempre a gente faz. É mais fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta, é mais fácil a gente fazer aquilo que está mais ao alcance dos nossos braços, né? Não é tão fácil assim a gente sair, levantar da cadeira e ir atrás das oportunidades, sabe? Mas é necessário a gente querer fazer o que é preciso. É necessário, porque todos temos obrigações e todos temos as partes boas e as partes nem tão boas que a gente precisa cumprir, que a gente precisa caminhar.
que a gente precisa trilhar, porque senão o desenvolvimento não vem, né? Ninguém se desenvolve parado. Essa é a real. Ninguém se desenvolve parado. O desenvolvimento vem sempre do movimento. Sempre, sempre do movimento. E aí você quer saber como estabelecer, como construir essa excelência que a gente está conversando aqui agora? Eu vou falar aqui de um primeiro passo. Voltou. Eu vou falar aqui do primeiro passo. Pense nessa lei e pratique essa lei todos os dias da sua vida. A lei da melhoria progressiva ou melhoria contínua. O que eu quero dizer com isso? Melhoria contínua, eu quero dizer, melhore 1% por dia. Ou não precisa ser 1%, pode ser 0,5%. Mas melhore, continue melhorando, continue aperfeiçoando, continue ajustando a sua vida, a sua prática, aquilo que você se dispõe a fazer. Sabe? Isso é a melhoria contínua. Tem um livro que eu sempre aconselho quando eu falo sobre isso aqui, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele fala sobre a importância de crescer 1% ao dia, né? Sobre a importância de cuidar dos detalhes, sabe? Porque se eu melhoro 1% ao dia, no final do mês já melhorei 30% ou 31%, sabe? Então eu já vou aqui falar 2 erros que você, que eu cometemos muitas vezes na hora de pensar, de alcançar os objetivos. O primeiro erro é que a gente só olha para o objetivo e não valoriza os pequenos passos. E é por isso que a gente não pratica essa melhoria contínua. E o segundo erro é o seguinte: muitas vezes a gente continua só olhando para o objetivo, mas não olha para aquilo que a gente precisa adquirir de competência, de qualidade para alcançar aquilo. A gente fica só olhando para lá, eu vou alcançar lá, eu vou alcançar lá, eu vou alcançar lá, mas a gente não olha para a gente e diz: o que eu preciso de qualidade? O que eu preciso de característica? O que eu preciso me desenvolver para alcançar aquilo que eu desejo? Então, não erre mais nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção e não cometa mais esses erros. Não cometa mais. Então, primeiro ponto para estabelecer a excelência na prática é a melhoria contínua. Segundo ponto para estabelecer a excelência na prática, e você estabelecendo a excelência, você vai sentir a paz, é o seguinte: reconheça os seus padrões. O que eu quero dizer com isso? Quando você dispõe energia para fazer algo e você tenta uma vez, não dá. Você tenta outra vez, não dá. Você tenta outra vez, não dá. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega um tempo que, se você olhar para trás, você vai reconhecer alguns padrões. E esses padrões trarão conhecimento sobre você, sobre a sua prática. Isso vai fazer com que você se aperfeiçoe. E você se aperfeiçoando, você melhora. E você melhorando, aos poucos, você vai se sentindo capaz. Então, reconheça os seus padrões. Mas você primeiro tem que estar consciente de que você vai ter que errar bastante. Se você não se disponibilizar a errar, você não vai acertar. Você não tem como aplicar esse segundo passo da excelência. Se você não errar, você não tem como chegar à excelência. A não ser se você for um caso muito raro, fora da curva, um gênio e já saber fazer tudo certo sempre. Eu acho bem difícil. Mas fora isso, se o Einstein errou, né? Quem somos nós? Mas enfim, essa é a ideia. Você precisa errar para você reconhecer os padrões. E à medida que você vai reconhecendo os padrões, você vai crescendo com eles. Com esses erros, você vai vendo: poxa, eu erro sempre aqui. Eu erro sempre aqui. Eu erro sempre aqui. Eu erro assim. Como é que eu posso melhorar isso? E aí, quando eu me disponho a melhorar os meus erros passados, eu vou melhorando. Eu vou aperfeiçoando. Então, teve um estudo na revista
Tá em inglês aqui, tá, gente? Vou ler aqui. Psychology Today. Psicologia todo dia, né? Tem um estudo publicado nessa revista que diz assim, desculpa, gente, que diz assim, a maestria, a excelência, é a capacidade de eu rever os padrões, é a capacidade de eu reconhecer os padrões. Quanto mais variedade de padrões eu reconhecer, mais maestria eu vou ter nas próximas ações. Porque eu vou ter um repertório muito grande de erros. E aí a minha chance de errar no futuro diminui, porque eu já errei antes. E aí eu olho, e aí eu estudo. E aí nesses erros eu não vou errar mais. Então se eu já errei num monte de erro, a chance que eu erre no futuro diminui. Então, se você disponibiliza tempo, energia para estudar e praticar algo com seus erros, depois você olhando, você vai aprender sobre si mesmo. Os grandes mestres do poker, ou melhor, do xadrez, né? Os estudos aqui dizem também, os grandes mestres do xadrez, eles são capazes de gravar mais de 100 mil padrões diferentes no tabuleiro. Olha só, 100 mil. Meu Deus, é um número, nossa, impensável, né? 100 mil opções de 100 mil opções de padrões no tabuleiro. Eles são capazes de gravar, né? De reconhecer. E aí, os médios, os jogadores médios, eles são capazes de reconhecer 50 mil em média, né? E vai baixando. Conforme a capacidade da pessoa de gravar os padrões, isso auxilia na qualidade, na excelência dela no jogo. Então, quanto mais eu consigo gravar, melhor eu vou ser, mais partidas eu vou ganhar. Então, assim é em tudo que a gente faz. Em tudo. Quanto mais eu olhar os meus erros, melhor eu fico. Quanto mais eu reconhecer os meus padrões de fuga, de falha, de resistência, de bloqueio, quanto mais eu reconhecer os meus padrões, melhor eu fico. Porque aí, na próxima, eu não caio nesses padrões. E aí eu vou me aperfeiçoando, vou me aperfeiçoando. Então, entenda, gente, entenda que essa lei da melhoria contínua, ela é a base da autoconfiança. Um passo por vez, eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando. Vou reconhecendo os meus padrões e com o tempo é inevitável que eu vou me sentir autoconfiante naquilo. Sabe? Eu estudando e depois revendo os meus erros, a autoconfiança ela vai vir. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Ela virá. Então, terceiro passo para a excelência. Terceiro, identifique suas qualidades. E aí você já escolheu o objetivo, você já escolheu o projeto, você já escolheu aonde você quer chegar? Agora pergunte-se, quais são as competências que aquele projeto, aquele objetivo, aquele topo da montanha precisa, né? O que esse troféu precisa para ser alcançado por mim? O que eu preciso para ser um psicólogo? Vamos dar exemplos mais práticos. O que eu preciso para ser um psicólogo de excelência? E aí, o objetivo, o sonho, a meta traçada, eu pergunto o que essa meta precisa, o que essa meta tem como requisito para ser alcançada, né? Então, para mim ser um psicólogo, eu preciso ter uma série de características.
né? E aí, você se perguntando e você tendo clareza do que essa vaga, esse objetivo precisa, você consegue olhar para si e ver se você tem essas habilidades, sabe? Então, olha só, você já olhou que aquele objetivo precisa de tal e de tal e de tal características. Agora, olhe para as suas. Será que eu tenho essas características para chegar lá? Ah, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa. Ah, essa eu não tenho. E aí, veja muito bem, olhe muito bem para isso e veja das características que você tem, que é necessária para você alcançar, veja qual que você tem mais dificuldade. Porque essa que você tem mais dificuldade, ela que vai definir a qualidade do seu sucesso ou não. Por quê? Porque muitas vezes a gente é muito bom nas outras 3 qualidades, mas essa a gente é muito ruim. E aí, essa qualidade que afunda todas as outras. E aí a gente demora anos para crescer por causa dessa questão que a gente é péssimo e a gente não quer desenvolver. Então, olhe para essas características. Olhe para isso. Olhe para isso. Porque isso vai te ajudar e muito. E aí, então, você já olhou o objetivo, você já olhou as suas habilidades. Agora, analise qual o nível de cada habilidade sua. Poxa, de 0 a 10. Oratória. 7. Relações interpessoais, né? Capacidade de se relacionar com os outros. 5. Opa, sinal vermelho, né? Já é um ponto que você tem que olhar, né? Falar em público. Que já não deixa de ser oratória. Mas vamos ver. Criatividade. 6. Opa, já é outra questão que você tem que olhar. Olhe honestamente para as suas qualidades e veja o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você precisa aplicar a lei da melhoria contínua com mais energia. Você precisa dar atenção para isso, tá bom? Então, e aí por último, vocês podem fazer perguntas. Já temos são 8h30, temos meia hora. Por último, eu vou te dar 3 impulsionadores para você chegar no seu objetivo mais rápido. Primeiro, reserve 3% da sua renda para desenvolvimento pessoal. Segundo, leia pelo menos 1 hora ou meia hora por dia. 3, ouça podcasts. Essas 3 ações são 3 impulsionadores que te levarão mais rápido para o seu objetivo. Então, deixa eu me aprofundar aqui. Reserve 3% para o seu desenvolvimento pessoal. Investir em curso, investir em mentoria, investir em psicoterapia não é dinheiro jogado fora. Tenha isso em mente. Isso é extremamente importante. Sabe? Leitura. Não gosto de ler. Poxa, tem audiobook então. Não tem como você dizer que... desculpa. Tem audiobook. Sabe? Tem audiobook no YouTube e tem o podcast, né? Que é o terceiro passo. Gente, alguma pergunta, algum ponto? Caso contrário, eu vou encerrando essa live. Alguma questão? Nada, gente. Então, pratique isso. Pratique
para você se desenvolver, tá bom? Poxa, o Cristiano chegou aí agora. Estou encerrando a live. Cristiano, estava falando sobre como se sentir capaz para lidar com os objetivos. A live vai ficar salva. Se tens alguma pergunta, chegou agora, nem ouviu o conteúdo, mas se tiver alguma pergunta, algum conteúdo sobre isso, sinta-se à vontade. Caso contrário, eu vou encerrando a live. Tá bom? Então, gente, nada de comentário. Muito obrigado pela interação. Segunda-feira estamos aí de volta. Fechou? Então tá. Valeu, boa noite. Tchau.